Olá, meus queridos amigos do canal. Pessoal, é o seguinte, nós estamos gravando mais um vídeo e esse vídeo é muito interessante. Pessoal, o título é Andando sobre as Águas. Pessoal, essa passagem está em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Se você quiser, depois você leia essa passagem aí na sua casa. Só que é o seguinte, nós vamos mergulhar profundamente nessa passagem, nós vamos encontrar segredos incríveis. Vocês vão entender como que essa passagem tem uma riqueza de detalhes, e eu já te falo tudo, absolutamente tudo nessa cena. Ele tem um significado profundo e nós vamos descobrir hoje nesse vídeo quais são esses significados. E esses significados vão fazer muita, mas muita diferença na sua vida. Fica até o final desse vídeo para você não perder nada. Pessoal, é o seguinte, eu quero que você imagine essa cena onde Jesus está ali andando sobre as águas da seguinte forma. Eu quero que você congele essa cena. Imagina essa cena como se fosse uma fotografia. Melhor, como se fosse uma tela, uma pintura, uma obra de arte, certo? Imagina, é uma tela em branco, certo? Nós vamos imaginar essa cena como se fosse uma tela em branco. E aí a gente vai adicionando detalhes. Para quê? Para que a gente possa extrair esses conhecimentos, esses significados profundos que tem em cada um desses detalhes da cena. E é o seguinte, a cena onde Jesus está andando por sobre as águas é uma cena que tem Jesus, que tem Pedro, que também vai andar em um determinado momento por sobre as águas, tem os discípulos dentro do barco e tem o mar revolto, certo? Então, tem todos esses detalhes nessa cena. E a gente vai colocar dentro dessa tela para a gente imaginar. E juntos nós vamos descobrir esses significados. Então, pessoal, o mar revolto. O que o mar revolto significa? O mar revolto significa problemas, as adversidades, as dificuldades do dia a dia. É aquilo que te tenta te pôr medo, te paralisar, te afogar. Mas eu já te falo, pessoal, não deixa que o medo te paralise. Avance, siga em frente, não pare. O próximo detalhe, pessoal, é o barco. O que significa o barco, Daniel? O barco significa a zona de conforto, o local onde ninguém quer sair. Imagina aí uma tempestade, pessoal, onde a gente quer ficar? A gente quer ficar no lugar mais seguro possível. E naquele momento, o lugar mais seguro possível, na visão deles, era o barco. Mas aqui eu já te adianto, o local mais seguro não é dentro do barco. Fica até o final para você descobrir onde que é. O próximo, os discípulos. O que são os discípulos nessa cena, Daniel? Os discípulos são aquelas vozes que te desencorajam, aquelas pessoas que querem te pôr para baixo, aquelas pessoas que não querem fazer você avançar. Não ouçam essas vozes, ouça a voz do seu coração, deixa Deus te guiar, te orientar. E outra, pega essas vozes, essas pessoas que te desencorajam, e pega isso como se fosse um alimento, um combustível, e que isso faça você ter mais vontade ainda de seguir em frente, de caminhar, de prosperar. Não pare por causa disso. Pedro, o que é Pedro nessa cena? Pedro é aquele que ousou fazer diferente, Pedro é aquele que ousou andar por sobre as águas, é aquele que ousou andar sobre as adversidades. Esse é o exemplo a ser seguido. E Jesus, Daniel, o que é Jesus na cena? Jesus é aquele que acalma a tempestade, Jesus é aquele que te faz caminhar por sobre as águas. E aí, pessoal, é o seguinte, então a gente construiu essa tela, certo? A gente adicionou esses detalhes, o mar revolto, o barco, os discípulos, Pedro e Jesus. E a gente entendeu cada um desses sentidos, dos significados desses detalhes na cena. E agora é o seguinte, eu quero que em vez de você imaginar essa tela, essa cena, eu quero que você imagine essa cena como se fosse um vídeo, né? E aperta o play aí e a gente vai caminhar como se fosse uma ação contínua, né? E a gente vai mergulhar dentro dessa passagem para extrair mais detalhes. É o seguinte, pessoal, imagina aí a cena onde os discípulos estão ali no mar revolto, né? E eles estão apavorados porque o vento forte estava batendo no barco, provavelmente o barco estava mexendo de um lado para o outro, eles estavam com medo do barco virar, eles se afogarem. E aí é o seguinte, lá na frente eles estão vendo alguém vindo na direção deles, no início eles acham que é um espírito, e aí eles começaram a ficar apavorados, temerosos, e aí Jesus percebe que eles estão dessa forma, e Jesus tenta acalmar eles e fala, olha, não se preocupem, não tenham medo, sou eu.
E Pedro automaticamente já responde: se é tu, Jesus, então que o Senhor permita que eu vá até onde o Senhor está. E Jesus autoriza Pedro aí. E Pedro começa a caminhar por sobre as águas. Meu Deus! Um homem caminhando por sobre as águas, quebrando toda a lei física. E aí, pessoal, eu quero que você imagine um pouco antes dessa cena onde Pedro está andando por sobre as águas. Imagina o seguinte, os obstáculos que surgiram na mente de Pedro para ele poder sair do barco. Imagina o mar revolto, o vento, aquela tempestade ali, certo? Que já estava atemorizando eles antes. Imagina aí, o que você, se uma pessoa, se vocês estão ali numa tempestade, uma pessoa resolve sair do barco, o que você falaria? Né? Você ia falar o que provavelmente os discípulos falaram para Pedro. Pedro, você está ficando louco? Essa tempestade, o vento forte, o barco querendo virar e você quer sair do barco? Você está ficando doido? Então, além da tempestade, daquele mau tempo, Pedro ainda provavelmente deve ter ouvido o desencorajamento dos discípulos, não querendo que ele saísse do barco, porque poderia ser perigoso para ele. E o próprio medo dele, né? O medo daquele momento ali, o medo daquele tempo ruim, o medo daquela tempestade. Mas nada disso, pessoal. Nada disso segurou Pedro dentro do barco e Pedro avançou. Pedro pulou do barco e começou a andar por sobre as águas. Meu Deus! E aí é o seguinte, Pedro andou um pouco por sobre as águas e em um determinado momento ele sentiu o vento forte bater sobre ele. E provavelmente ele deve ter desviado os olhos de Cristo. Ele começou a olhar para os lados e aí ele começou a afundar. E aí, pessoal, é isso que eu quero te falar. Todas as vezes que você começar a olhar para os lados, se você tirar os seus olhos de Jesus, você começa a afundar, o seu problema parece que é maior do que você, aquela adversidade, aquela dificuldade, aquele tempo ruim parece que é maior, mas não é, pessoal, não é. Você tem a total capacidade de andar por sobre as águas. E aí Pedro pediu socorro e imediatamente Jesus estendeu a mão para ele, segurou Pedro e colocou Pedro dentro do barco. E aqui eu já te falo, lembra no início que eu te falei que nem dentro do barco é o melhor local para se estar numa tempestade? E eu te falo, nem dentro do barco, nem fora do barco é o melhor local para se estar. O melhor local para se estar quando está numa tempestade ou em qualquer momento é na companhia de Jesus, é onde Jesus está. Se Jesus está fora do barco, o melhor local para se estar é fora do barco. Se Jesus está dentro do barco, o melhor local para se estar é dentro do barco, pessoal. O melhor local para se estar é onde Jesus está. E aí é o seguinte, quando Jesus colocou Pedro dentro do barco, Jesus entrou dentro do barco, e aí aquela tempestade acabou, o vento forte cessou. Meu Deus, além de andar por sobre as águas, Jesus acalmou uma tempestade. Provavelmente os discípulos, os apóstolos estavam impactados com aquele poder que Jesus estava manifestando naquele momento. E é isso, pessoal, quero que vocês entendam. Não tenham medo, porque o medo faz a gente afundar. Pelo contrário, sejam igual Pedro. Avance, tenham coragem de se lançar. Porque é o seguinte, quando você se lança, você entende que o impossível é apenas uma palavra, porque tudo é possível para aqueles que creem. E Pedro acreditou quando ele saiu do barco e começou e ousou andar por sobre as águas. Segundo, quando você anda por sobre as águas, você entende que por mais que o problema seja grande demais, por mais que aquela adversidade, aquela dificuldade seja grande, aquele problema que você está enfrentando seja gigante, ele não é maior do que você, ele não é maior do que a sua fé, ele não é maior do que Cristo. Ou seja, é possível, é totalmente possível você superar esse problema, superar essa adversidade. É possível andar por sobre as águas, é possível andar sobre esse problema. Não deixe o problema te abalar. E terceiro, todas as tempestades, elas têm um prazo de duração. Ou seja, esse tempo ruim, esse momento difícil que você está passando, ele é temporário, ele não dura para sempre, pessoal. E quando você está em Jesus, esse tempo ele ainda é abrangido, porque ele dura muito menos ainda, porque Jesus ele faz acalmar a tempestade que está no seu coração. Ele faz te dar um sentido real, um significado profundo para aquilo que você está vivendo. E aqui eu já te falo, entrega o barco da sua vida na direção, nas mãos de Jesus e deixa ele te guiar, pessoal. E aqui, para finalizar, você pode me perguntar, Daniel, mas e se eu me lançar nas águas? E se por um acaso eu afundar? Se por um acaso você afundar, pode acontecer duas coisas, igual aconteceu com Pedro.
você tem as mãos de Jesus para te socorrer. E outra, você pode viver uma experiência sobrenatural, porque os discípulos podem até ter falado com Pedro, olha Pedro, você quis andar por sobre as águas, né? Mas você afundou. E Pedro pode muito bem ter falado para eles, olha, pelo menos eu tive a experiência que nunca uma pessoa teve de andar por sobre as águas. Ou seja, sempre vai ser muito mais vantajoso você ter a coragem de se lançar. Porque ou você tem as mãos de Jesus te segurando, ou você vai viver uma experiência sobrenatural que vai mudar a maneira que você vai enxergar a sua vida, que vai mudar a maneira que você vai enxergar esse problema. Então, pessoal, não desista, ouse, saia do barco, esteja com Jesus, entregue a direção do barco da sua vida nas mãos dele e deixa ele te guiar. Pessoal, por esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, deixe um like no vídeo e nos encontramos numa próxima oportunidade. Um grande abraço, até mais!